Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog aqui neste canal. E dessa vez eu quero gravar pra vocês um vlog de leituras do fim de semana. Nossa, o cabelo, ó. Mas, antes de tudo, eu preciso limpar, arrumar uma bagunça que tá aqui pelo escritório, pelo meu quarto, enfim. Mas eu pretendo fazer esse vlog hoje com vocês, meio vida real, assim, mostrando como é essa rotina de fim de semana. Eu acordei meio cedo esse sábado, agora são mais ou menos 9 da manhã, eu já tomei café, já dei comida pra cachorro, já fiz um monte de coisa, mas agora eu vou pegar no duro aqui pra arrumar o escritório, arrumar meu quarto, limpar meu banheiro, enfim, né? Um monte de coisa. Bom, vou mostrar pra vocês então a vista que tá do meu escritório. A mesa, até que você olha assim, tá ok, mas tem uma lixeira ali embaixo que eu preciso esvaziar. Tem um par de tênis que eu trouxe da academia, né, porque eu troquei lá pra poder treinar. E esse aí era o tênis que eu tava usando, eu trouxe de volta pra cá. Dentro da sacola, eu tenho que tirar também. Aí tem um gaveteiro aqui embaixo, que tem uns cadernos que eu deixo em cima. Tem aqui minha parte com as canetas, né? Aqui na minha cadeira tá minha mochila que eu uso pra ir pra faculdade, que ela na verdade costuma ficar naquela outra cadeira ali no canto, que vocês nem vão enxergar direito porque tá meio escuro. Costumo deixar ela aí. Aqui, gente, tem uma sacola de roupa pra gente mandar pra caridade, é pra doar esse monte de roupa. E enquanto não doa, fica aqui, entendeu? Então eu preciso me livrar disso também. Aqui tem o querido aspirador, que costuma ficar embaixo da mesa. E embaixo da mesa, gente, vocês não sabem, ali embaixo ficava caixas e caixas de livros que eu mandei pra doação também. Aqui tem mais um pouco de roupa pra doação, isso aqui é tudo pra doação. Estoquei ali embaixo da mesa pra poder ficar ali, né, desocupar espaço útil fora do escritório enquanto a gente não doa. E a minha mesa branca, né? Que tá essa bagunça, ó. Aqui tem livros, que são os que eu recebi no último mês, uns livros que eu tô com a leitura em andamento, tem notebook, tem um monte de coisa, ó, Kindle, uns negócios aí pra poder arrumar. E aqui também, ó, a estante que eu arrumei tem uns 2 meses, eu já tenho que arrumar tudo de novo, gente. Essa é a vida, né? Ah, e sem falar que eu tenho que tirar pó de todos esses nichos, olha tudo isso, pra tirar pó. Então hoje o dia vai render, né? Bom, gente, acabei de limpar. Deu um trabalhão pra limpar esses nichos, estavam muito empoeirados, mas eu consegui limpar tudo. Essa aqui é a visão.
Ali ainda tá as caixas, né, que eu falei com vocês, tudo embaixo da mesa, aquela bagunça ali de coisa que tem que doar e o aspirador que tem que arrumar um lugar pra guardar. Mas agora eu organizei os livros. Aqui agora a mesa também está limpa. E a estante, eu não mexi nela, eu só mexi nas caixas lá em cima. Mas tá precisando de livros serem colocados nos lugares, etc. É isso, gente. Parte 1 da faxina completa. Finalmente acabei de limpar aqui em casa, ó, deixa eu ver a hora pra contar pra vocês a hora que eu parei, 10 para o meio-dia, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, 10 para o meio-dia, gente. Eu varri, eu passei pano na casa, eu limpei os móveis, não todos, ainda tem móvel pra limpar porque eu não vou dar conta de terminar tudo hoje. Mas limpei banheiro. Aqui em casa, a faxina, a limpeza fica pro sábado, porque é o dia que eu consigo, né? Fim de semana é quando eu consigo, porque fora isso, eu tô na faculdade, eu tô no estágio, chego em casa muito tarde, e vocês já conhecem um pouco, né, de como é essa loucura da minha rotina. Aí agora eu acabei bem em cima da hora, como vocês viram, de almoçar e não tem comida. O que eu fiz? Eu pedi uma marmita, que chegou ainda agora, o motoqueiro trouxe ainda agora. E daí eu vou almoçar e vou já começar nas minhas leituras e eu mostro pra vocês quais são elas quando eu começar. Mas só pra vocês verem, gente, meio-dia. Já foi metade do dia, foi manhã inteira limpando casa. Não é fácil. E aí, pessoal, agora finalmente dando por começado esse vlog de leituras, não é verdade? Porque era pra estar lendo e passei a manhã inteira de sábado fazendo o quê? Limpando casa. Agora eu já almocei, né, já dei uma descansada assim antes de começar a ler, porque eu não gosto de comer assim que eu ler assim que eu termino de comer. Agora são 15 para as 2 da tarde. E vou começar as minhas leituras, então deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô lendo. Bom, esses dois aqui são as minhas duas leituras desse fim de semana. Eu tenho outras leituras em andamento que eu não vou dar prioridade agora. Esses dois livros aqui vão ser trabalho aqui pro canal, então vocês já devem ter visto ou vão ver, né, dependendo de quando sair o vlog, que teve resenha, né, ou vai ter resenha desses dois livros aqui no canal. E eu tenho outras leituras em andamento, umas que não estão dando tão certo, outras que estão dando certo, e eu tô também levando, sabe, adiante. Mas esses dois aqui são o meu foco do fim de semana. Eu pretendo terminar porque Memórias Póstumas de Brás Cubas eu comecei a ler no fim de semana passado. E Teto para Dois eu comecei a ler nessa quarta-feira passada, né? Hoje é sábado. Então, vamos lá, né? Que eu vou explicar um pouquinho pra vocês deles dois. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o meu primeiro clássico nacional e meu primeiro Machado. Então tá sendo uma leitura significativa pra mim nesse sentido. E também tá sendo muito marcante porque eu tô começando com essa edição lindíssima da Antofágica que eu recebi. Eu fiquei muito feliz quando chegou essa edição aqui em casa. Já comecei a ler assim que ela chegou. Então vai ter vídeo resenha aqui no canal, ou já saiu vídeo resenha, né, aqui no canal sobre essa leitura. E essa edição é lindíssima, muito linda. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram, quando eu recebi, porque ela tem, aqui é onde eu tô, inclusive, é um cartão postal que eu tenho, enfim. Ela ainda tem essas ilustrações muito lindas, que agora, só porque eu quero mostrar, não vai aparecer nenhuma. Essas ilustrações, gente, são de Cândido Portinari, são ilustrações raríssimas, que o pessoal da Antofágica acabou colocando aqui dentro do livro. E eu achei muito linda essa edição, muito caprichada, sabe, as cores e tal. E tem um texto aqui de introdução que é da Isabela Lubrano e tem essa imagem aqui de Machado, muito bem retratado como o homem negro que ele era. Então aqui a gente tem essa larvinha. E vamos lá, né? Do que se trata Memórias Póstumas de Brás Cubas? Bom, talvez você tenha lido Memórias Póstumas alguma vez aí na sua vida, talvez não tenha, mas em todo caso eu vou falar um pouco sobre do que se trata. Eu cheguei exatamente no meio, assim, eu passei um pouco da metade, eu tô na página 277, tô quase acabando, na verdade falta assim umas 100 e poucas páginas, mas essa edição, ela é uma edição muito tranquila de ler, porque ela tem uma diagramação muito boa, sabe? Recuo nas laterais das páginas, tem uma fonte com um tamanho muito bom
também. E também tem a parte das ilustrações, que ocupam boa parte das páginas, quando não uma página inteira. Então é um livro que aparenta ser muito grosso, né? Ele na verdade é grosso, só que ele aparenta ser uma história grande, com quase 500 páginas, quando na verdade não é uma história muito comprida, e é uma história que você lê bem rápido, sabe? Tem certa facilidade sim de leitura. E falando, né, de minha própria experiência, todos os livros clássicos brasileiros que eu comecei a ler em algum momento da minha vida, eu me sentia muito desestimulada pela escrita, porque eu achava uma escrita muito arrastada, enfadonha, sabe, com certos termos assim que não eram para pessoas assim da minha idade, sabe? E, enfim, eu achava as edições mais recentes com um texto pouco adaptado para uma linguagem mais jovem, sabe? E assim, eu não tenho propriedade nenhuma para falar de tradução, de adaptação de texto. Eu não sou nenhuma letrada, não tenho faculdade de letras, nem nada do tipo. Mas é uma deficiência que eu percebia, sabe, enquanto jovem, que a linguagem desses livros era um pouco afastada da minha linguagem. A gente tinha essa dificuldade de conexão entre mim e o livro, sabe? Por isso, inclusive, que no vídeo que eu fiz, que saiu aqui no canal algumas semanas atrás, acho que semana passada, sobre os livros nacionais que eu quero ler, né, que são, em sua maioria, clássicos brasileiros, eu falei que eu acho que eu tô começando a ler os clássicos brasileiros por Memórias Póstumas, por Machado, já tendo uma maturidade maior, assim, enquanto leitora, sabe? Eu já li outros clássicos mundiais, né, de outros países, que acabaram me ajudando a amadurecer mais, sabe, e evoluir também enquanto leitora, no sentido de pegar um texto um pouco mais complexo e não ter dificuldade com esse texto, sabe? Não ter dificuldade com essa linguagem, não ter dificuldade com esse vocabulário. Então, pra mim, tá sendo muito bom eu estar lendo esses livros agora. Eu falei isso no vídeo, sabe, da lista lá de livros, que eu não me arrependo de não ter lido esses livros consagrados da literatura brasileira quando eu era adolescente, por exemplo. Eu não li e não me arrependo, porque eu sei que hoje eu tô muito melhor preparada pra absorver essas histórias e pegar, sabe, as mensagens que os autores pretendem passar. E sim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem sim uma mensagem que Machado quer passar pra gente, uma crítica social de seu tempo que pode muito bem ser trazida para o nosso tempo no presente, o que eu achei muito interessante e o que me fez pensar que Machado é atemporal. Eu já vi pessoas falando algo nesse sentido, que as histórias do Machado são bem atuais, mas só quando eu tive a minha própria experiência com a leitura, foi que eu comecei a ter essa noção, sabe, de entender mais certinho, assim, o que as pessoas estão falando. Aqui nesse livro, a gente vai conhecer a vida de Brás Cubas pelas suas memórias póstumas, porque que, na verdade, o Brás Cubas está narrando pra gente a sua história depois que ele faleceu. Então, a gente já começa o livro ali com ele falando que ele é um defunto e que ele acabou, enfim, falecendo, de certa forma, numa idade meio nova, meio jovem pra gente hoje em dia, né, dos seus 60 e poucos anos, enfim, hoje em dia as pessoas vivem bem mais do que isso, do que naquela época, que é o fim do século XIX aqui, né, metade pro fim do século XIX, que é a história de Brás Cubas, que, né, o período que vai se passar. Ele é carioca, do Rio de Janeiro, de uma família muito bem de vida, sabe, uma família com posses, e ele é um cara que desde muito pequeno teve a vida dos sonhos, assim, ele sempre foi muito privilegiado. Como eu falei, a família dele era uma família de posses, tinha lá suas casas, fazendas, tinha escravos. A gente precisa lembrar também que nessa época havia, né, ainda escravidão no Brasil, e Machado de Assis acaba retratando isso aqui no livro também, como a forma como o Brás Cubas interagia, como ele tratava os escravos, só que sem muito foco nisso, porque na visão de uma pessoa da elite brasileira dessa época, os escravos eram só, assim, mais uma parte da vida dele, sabe? Não era, oh meu Deus, nada demais. Então todas as cenas que a gente tem do Brás Cubas interagindo com os escravos não tem tanto foco, assim, nos escravos, é mais nessa interação e na forma como os escravos eram meio, de certa forma, tratados naquela época pela elite, né? Então, ao longo de toda a história, a gente conhece Brás Cubas e a gente percebe que ele é um mimado, riquinho, filho de papai, que foi estudar na Europa, sabe? Que teve as melhores oportunidades da vida, que sempre foi, assim, sempre teve a oportunidade de fazer tudo. Inclusive, o pai dele chegou a arrumar pra ele um emprego na política e um casamento bem sucedido, que acabou não dando tão certo assim. Mas ele é um homem que durante toda a sua vida teve muitos benefícios, muitos privilégios que não foram muito bem aproveitados, e que apesar de todos esses benefícios e todos esses privilégios, ele
assim, ele é uma pessoa medíocre, sabe? Ele é uma pessoa que não tem nenhum aditivo, não tem nada demais, sabe? Ele não tem nenhuma característica que o eleve a se tornar, sabe, a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa de caráter, nada disso. Assim, eu sinto a atualidade de Brás Cubas, né, de Machado de Assis nesse sentido, e eu tô gostando muito dessa leitura, gente. Como eu falei com vocês, tô na metade, eu pretendo terminar nesse fim de semana, mas eu conto pra vocês aí conforme o vídeo for, né, se desenrolando, e ele deve estar enorme, não é verdade? Então vamos agilizar esse processo. E também tô lendo Teto para Dois, que é uma comédia romântica, que assim, tá sendo a leveza que eu precisava, sabe? Depois de ter lido um thriller psicológico bem pesado, depois de ter lido um romance com muito drama, assim, sabe, com uma carga emocional muito densa, depois de um clássico brasileiro, né, que apesar de eu estar absorvendo muito a leitura, ainda assim tá sendo um livro com a sua complexidade, né, com a sua narrativa que não é tão fluida, sabe, é uma narrativa que você demora um pouquinho mais pra ler, apesar de ser uma narrativa fácil, uma leitura tranquila. Enfim, né, esse aqui tava sendo o livro que eu precisava pra, sabe, tirar um pouco desse peso das minhas últimas leituras que acabei fazendo nesse mês. E como eu falei, é uma comédia romântica que vai contar pra gente a história da Tiffy, que é apelido para Tiffany, e do Leon. Essas duas pessoas acabam se aproximando de uma forma muito improvável, sabe? Aquele tipo de comédia romântica com uma sinopse, sabe? Uma premissa muito improvável que os autores acabam fazendo acontecer e dar certo. A Tiffany acabou de terminar um relacionamento de longo prazo com o ex-Justin, com quem ela já morava. Só que ela tá muito, assim, quebrada, precisando de dinheiro, não pode gastar muito, sabe? Inclusive, esse foi o motivo de ela ter ficado por algum tempo no apartamento do ex-namorado, mesmo depois de eles terem terminado. Ela ainda tá morando com esse cara, mas ao longo do tempo, assim, ela vai percebendo que ela precisa sair dali, e o livro começa nesse momento, com ela procurando um novo lugar pra morar. Ela precisa pagar barato, porque ela não recebe muito bem na editora onde ela trabalha, que inclusive é uma editora de livros de faça você mesmo, porque essa é a grande paixão da Tiffany. Ela adora pegar as coisas e transformar as coisas, sabe? Pegar um pedaço de tecido e transformar num vestido, pegar um vestido antigo e transformar numa outra coisa. Ela ama crochê, ela ama tricô, e ela tem, assim, os looks mais ousados e diferentes e estranhos da face da terra, mas é tudo coisa que é a cara dela, porque é o tipo de roupa que ela ama, sabe? E ela ama o mundo dos faça você mesmo, de certa forma. Enfim, ela trabalha nessa editora, ela não recebe muito bem, ela, na verdade, tem até dívidas com o ex-namorado, a quem ela precisa pagar. Enfim, ela precisa economizar o máximo possível na hora de morar, sabe, em outro lugar. E ao mesmo tempo a gente tem o Leon, que é um cara que tá precisando fazer uma grana, sabe? Ele é um enfermeiro, ele trabalha em turnos noturnos, né, que é o turno que faz com que os enfermeiros recebam a mais. E nos fins de semana ele acaba passando os dias na casa da namorada dele, então ele basicamente não está em casa durante a noite, ele fica em casa durante o dia, que é quando ele chega em casa pra dormir. E daí que ele acaba postando o anúncio do aluguel do apartamento dele, né, pra dividir com outra pessoa, e ele oferece pra pessoa, olha só, o apartamento é seu durante a noite, é seu nos fins de semana, você pode ficar aqui usando, pode usar a cama, você pode usar o apartamento inteiro. A gente nunca vai se encontrar porque os horários não se batem. Então, a condição que ele colocou pra alugar, né, pra dividir o apartamento foi essa. A pessoa teria que ficar fora de casa durante o dia. E é nisso que vai casar ali a vida da Tiffany com a vida do Leon, porque os dois, assim, um tem o que o outro precisa, entendeu? O Leon tá precisando fazer uma grana extra e a Tiffy tá precisando de um lugar pra morar sem pagar muito caro. E aí que eles vão, né, a vida deles vai, de certa forma, se misturar. Mas eles passam muito tempo do livro sem se conhecer. Na verdade, eu cheguei na capítulo 28, página 163. Eles acabaram de se conhecer agora, ou seja, quase metade do livro é eles sem se conhecer, interagindo por bilhetes que eles deixam um pro outro durante o dia, sabe? Tipo, deixei um bolo aqui pra, sabe? Fiz um bolo, pode comer. Ou então ele faz janta, fiz um estrogonofe, pode comer. E eles acabam sabendo um pouco mais da vida um do outro desse jeito, deixando post-its. Por isso, inclusive, que aqui atrás do livro, olha, tem um monte de indicações de revistas, etc, em post-it. Então eu achei isso muito divertido, diferente, interessante. E a história toda, gente, é hilária, porque é uma coisa muito improvável. A gente é apresentado aos problemas do Leon, do porquê que ele tá precisando de dinheiro,
A gente também é apresentado aos problemas da Tiffany, a gente descobre um pouco mais sobre esse relacionamento dela, sobre o trabalho dela, enfim. Tá sendo uma leitura muito divertida, muito fluida e muito facinha. E é outra leitura também que eu quero terminar nesse fim de semana, porque é daquela narrativa que te fisga, sabe? Você fica preso na história querendo saber o que vai acontecer com esses dois, porque cada hora acontece uma coisa diferente que pode mudar os rumos da história. Então é isso. Falei um pouco com vocês sobre cada um e agora eu vou ler. Oi gente, manhã de domingo eu tô vindo atualizar vocês sobre a minha leitura de Teto para Dois. Era pra eu ter vindo atualizar vocês ainda ontem, mas eu fiquei tão presa e imersa nessa leitura que assim, eu nem me lembrei de ligar a câmera pra falar com vocês, sabe? Eu só fui lendo e acabei ontem por volta das 8 horas da noite. E, gente, que livro divertido, engraçado e fofo, com umas temáticas também que a autora aborda muito atuais, assim, e pertinentes para os nossos momentos de hoje em dia, né, para os problemas que a gente enfrenta hoje em dia, como, por exemplo, relacionamento abusivo. Ela vai abordar esse tema aqui no livro de uma forma bem, eu achei, bem tranquila, sabe? Do meu ponto de vista, ela conseguiu explorar o assunto de uma maneira bem sensata, sabe? Demonstrando e deixando claro os perigos e problemas de ter abuso psicológico, sabe? De sofrer abuso psicológico. De como a pessoa muitas vezes não percebe, é um processo até ela perceber, ela tem aquele processo de negação e quando ela percebe, sabe, é uma luta também pra poder conseguir sair dessa situação. Então ela abordou muito bem, do meu ponto de vista, todas essas etapas, sabe? E ela também deixou bastante claro a importância de ter acompanhamento psicológico, né? De você ter esse tratamento com um profissional especializado. Além disso, ela traz uma história muito leve, que a gente mergulha, sabe? Literalmente nesse universo. A gente conhece esses personagens que são muito únicos. Enfim, eu vou falar melhor com vocês sobre isso no vídeo que vai sair sobre o livro, se já não saiu quando esse vlog foi ao ar. Mas, gente, é uma leitura muito gostosa, muito divertida. Eu não consegui parar de ler e eu achei muito, muito, muito bom o livro. Eu dei 5 estrelas, porque assim, eu me apaixonei, de verdade. E daí, com tudo isso, depois das 8 horas, depois que eu acabei, né, a leitura de Teto para Dois, eu não voltei ainda para minha outra leitura do fim de semana, que é o Memórias Póstumas, que eu tinha mostrado pra vocês. Eu acabei 8 horas da noite sentando pra jantar, depois eu vim trabalhar num vídeo e é isso, gente. Eu tô ainda na página 277 e essa é a minha leitura do domingo, né? Eu quero terminar esse livro ainda hoje e conversar com vocês sobre ele aqui no canal também. Bom dia pra vocês, deixa eu olhar aqui, 7 horas de terça-feira. Vou ter aula às 7h30 da manhã, tô aqui terminando de me arrumar pra sair e eu tô morrendo de sono. Meu Deus, eu queria muito ficar na minha cama. Bom, mas como hoje terei aula cedo, estágio logo depois, vim atualizar vocês logo, né, que eu terminei ontem o Memórias Póstumas de Brás Cubas e, gente, aparece aqui um personagem que já era famoso antes de eu começar a ler esse livro, que eu já conheci ele de outros carnavais, já tinha ouvido falar nele antes, que era o Quincas Borba. Ele aparece aqui na história e ele meio que muda um pouco a vida do Brás Cubas. Ele tem umas ideias muito, assim, diferentes, sabe? Ele se diz filósofo, apesar de que no começo do livro, na primeira vez que ele aparece no livro aqui, um pouco na metade, ele é tipo um mendigo e daí do nada ele volta como um homem, tipo, bem na vida, filósofo, tipo assim, reviravoltas. E o livro termina de um jeito muito feliz, assim, pra mim. Porque o autor vai... Gente, me desculpa se eu estiver falando muito devagar, porque eu estou com muito sono, mas enfim. O autor vai levantar uma possibilidade aqui para o Quincas Borba,
que eu fiquei muito surpresa, gostei bastante. E a última página do livro, gente, assim, fecha com chave de ouro toda a história e toda a pessoa que é o Brás Cubas, sabe? Eu vou falar melhor disso lá no vídeo exclusivo desse livro, então vocês acompanhem, mas eu achei bem legal o livro. Porém, sendo muito sincera com vocês, a leitura não é das mais fáceis. Eu confesso que hoje em dia eu me sinto mais preparada para encarar uma leitura desse porte com essa densidade, mas ainda assim eu senti que foi uma leitura densa, sabe? Então é um livro que tem sim as suas dificuldades, mas eu não senti que isso foi um impedimento pra mim durante o livro, porque o Machado teve seus momentos de conseguir me prender na leitura, ao mesmo tempo que eu tive que ficar voltando e relendo alguns parágrafos e tal. Mas de um modo geral, eu acho que a leitura fluiu bem, e como uma primeira experiência com romance de Machado, esse aqui foi uma boa primeira leitura, apesar de que eu ainda quero ler Dom Casmurro, então, que também tá na minha lista, né? Enfim, terminei de ler com um dia de atraso de acordo com o que eu estava planejando, não é verdade? Mas eu falo melhor com vocês sobre ele no vídeo exclusivo sobre ele. E é isso. Vou parar de falar aqui, senão vou me atrasar pra minha aula. Mas finalizei essa leitura. E aí, pessoal, hoje é sábado de novo, dando esse expediente como encerrado. Eu vou fechar o vlog agora com vocês. Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha semana, que eu acabei não gravando pra vocês, né? Tive aula, tive estágio, trabalhei, treinei, fiz um monte de coisa durante a semana. E chegaram algumas coisas aqui pra mim que eu quero mostrar pra vocês, né? Que chegou lá na caixa postal essa semana. Mas antes eu quero mostrar pra vocês minha leitura, que tá sendo A Mulher do Viajante no Tempo. Eu tô amando esse livro, gente. Já tô no final, assim, faltam 50 páginas. Ele tá na lista dos filmes que eu quero ler, que eu soltei aqui no canal faz um pouco tempo, e ele foi adaptado para um filme que a tradução do título ficou Eu Te Amarei Pra Sempre Te Amarei, alguma coisa assim. Conta a história desse casal em que a mulher, né, a Claire, é casada com um homem, que é o Henry, que é um viajante no tempo, e a gente acompanha a história deles a partir dessa premissa. Eu vou falar melhor com vocês sobre essa leitura num vídeo específico, porque eu tô gostando muito e eu quero conversar com vocês sobre ela, mas eu quero mostrar pra vocês duas coisas que chegaram aqui em casa essa semana, que assim, olha, me deixaram com o coração quentinho. A primeira foi um presente de aniversário que chegou adiantado aqui pra mim, de uma inscrita muito querida aqui do canal, que é essa edição linda aqui de Mulherzinhas, que é da Martins Claret, eu ia falar Martins Fontes. Aqui, ó, eu deixo sempre o bilhetinho na entrada do livro, né, e ela deixou um bilhetinho super fofo, assim, foi a Karina Maforte, eu acho que eu falo certo o sobrenome, enfim. Gente, esse livro é todo fofo, todo fofinho, olha... Ai, um amor. Ele tava já na minha lista de desejados, daí ela foi, comprou e me presenteou. Meu aniversário é só no próximo fim de semana, né, no próximo domingo, dia 13, mas já chegou aqui com antecedência. E o outro livro que chegou, gente, foi essa belezura da Dark Side, o Vow of Thieves, que é o último livro da duologia da Dinastia de Ladrões, que foi uma série que foi originada a partir da série das Crônicas de Amor e Ódio, da Mary Pearson. Junto veio um mapa, que tem também no verso a capa do livro. Gente, olha que coisa mais primorosa tá esse livro. Ele fica lindo na estante junto com o azul, e eu não vejo a hora de ler. Eu quero ler esse mês também, porque eu tô muito empolgada pro desfecho dessa história. E é um livro do tamanho do anterior, mais ou menos. Tem suas 450 páginas. Tô muito empolgada por esse livro, gente. E era isso que eu queria mostrar pra vocês antes de finalizar este vlog, que foi meio que de semana, fim de semana, não sei exatamente ainda como dizer que funcionou esse vlog. Mas era isso que eu tinha pra vocês hoje. Queria agradecer pela companhia, todo mundo ficou comigo até aqui, né, que o vídeo deve ter ficado gigante, mas era isso, então. Desejo pra todo mundo, então, um bom domingo, um bom início de semana, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo enorme e até mais, tchau, tchau.